todas as tardes, ele chegava da escola e sentava embaixo de uma árvore. Ficava imaginando, olhando para aquele paredão de muro. O que será que terá do lado de lá? Ele sonhava um dia conhecer além do muro, mas o muro era muito alto. Poucas pessoas sabiam o que tinha do outro lado. Um dia ele disseram para o menino que o livro dava asa às crianças. Mas se o livro dava às crianças, então eu posso voar, pensou o menino. Mas ele não tinha livros e nem dinheiro para comprar. Ele saiu procurando então onde conseguia livro para conseguir transpor aquele muro, até que um dia ele encontrou um velho, barbudo, de barbas brancas e cabelos grisalhos. E disse para o menino: lá na cidade tem uma praça. Ao lado da praça tem um prédio, uma grande casa, que se chama biblioteca. E lá você pode ler todos os livros que você quiser. E nem precisa pagar para lê-los. O menino ficou todo empolgado. Ele foi para a escola. Chegou na escola, fez toda a tarefa que tinha que fazer. Correu para a biblioteca. Quando ele chegou na biblioteca, que entrou, ele ficou encantado com quantos livros que tinha. Eram muitos. Ele retirou um livro da prateleira e leu ele mesmo. Com apenas um livro, ele teve uma ideia. De volta para casa, ele passava perto de uma pedreira. Decidiu então pegar uma pedra e levar para casa. Chegou em casa, correu para o quintal e colocou a pedra no pé do muro. Subiu para ver do outro lado do muro. Mas era apenas uma pedra. O muro continuava tão alto, tão alto. Mas o menino já sabia o caminho das pedras. Todos os dias ele ia para a escola, corria para a biblioteca, retirava um livro e para cada livro que ele lia, ele conhecia uma grande história. E para cada história, ele pegava uma pedra e levava para casa. No outro dia, mais um livro. Mais uma história e mais uma pedra. Outro dia de volta na escola, ele retirava mais um livro na biblioteca. Lia, conhecia uma linda história, passava na pedreira, pegava mais uma pedra. E assim, todos os dias, ele foi montando pedra naquele quintal, no pé do muro. Cada dia ele trazia mais pedras, cada dia ele lia mais, cada dia ele conhecia novas histórias. Até que um dia, ele leu um grande livro e conheceu uma linda história. O menino então passou lá naquela pedreira, pegou uma enorme pedra e levou para casa. Chegou em casa, correu para o quintal e começou a subir aqueles degraus formados pelas pedras que ele tinha colocado. Foi subindo aquela montanha, foi subindo até o alto da montanha. Chegou lá e colocou a pedra bem no topo e subiu. E finalmente ele viu do outro lado do muro. O vento acariciou o cabelo da menina. Ele fechou os olhos, abriu os braços e voou. Está no céu como um raio de luz. Ele voou pela planície, voou pela floresta, ele cortou, deu um mergulho na água e voltou para casa. Naquela noite ele dormiu mais feliz e sonhou. Ele sonhou que voava sobre a cidade. Lá do alto, ele olhava para baixo e via os homens correndo, as crianças brincando. Lá do alto, o homem parecia ter o tamanho de uma formiga. E o mais incrível é que a formiga parecia ter o tamanho de um homem. Quando o menino acordou, ele continuou sonhando. Sonhando e voando. Voando e sonhando. Pois voar e sonhar é coisa de menino. Você ouviu? Vem, historinha aí. Até a próxima. Vem aí, bate-bola nacional. Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional. Muito boa noite, galera esportiva. Segunda-feira, 18 de novembro de 2019. Venha os destaques desta edição do Bate-Bola Nacional. Manchetes do Bate-Bola Nacional. Flamengo vence mais uma. Palmeiras empata. E Rubro Negro fica a 2 pontos do título brasileiro.
Seleção brasileira sub-17 vence México e conquista tetracampeonato mundial. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Tudo isso e muito mais, amigos de efeitos. Categoria do Luiz Emanuel, central técnica. José Alves e José Leite. Nacional Brasília, Rio, Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio, galera. E vamos começar falando de maratona aquática, é assunto para Wagner Gomes. Depois de vencerem as provas de 10 quilômetros, Ana Marcela Cunha e Marc-Antoine Olivier voltaram ao lugar mais alto do pódio neste domingo, na etapa de Inema do Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas. Desta vez, a dupla venceu a prova de 5 quilômetros da competição. Também foram definidos os atletas que vão representar o Brasil na prova de 5 quilômetros no Sul-Americano do ano que vem. A prova feminina foi praticamente uma repetição dos 10 quilômetros. Ana Marcela Cunha venceu com tempo de 1 hora, 5 minutos e 28 segundos, seguida pela peruana Maria Alejandra Garcia, que terminou com 1 hora, 5 minutos e 32 segundos. Bettina Lockester terminou em terceiro lugar. Com o resultado, Ana Marcela Cunha e Bettina se garantiram também na prova de 5 quilômetros do Campeonato Sul-Americano. Além disso, Bettina levou o título geral da prova de 5 quilômetros no Campeonato Brasileiro da temporada 2019. No masculino, algumas mudanças em relação aos 10 quilômetros. O campeão se manteve o mesmo. O medalhista olímpico francês Marc-Antoine Olivier venceu a prova com 1 hora e 10 segundos. Desta vez, Alain do Carmo terminou em segundo lugar e o equatoriano Esteban Salgado completou o pódio. O segundo melhor brasileiro foi Alexandre Finco, que nadará os 5 quilômetros com Alain do Carmo em Buenos Aires no ano que vem e garantiu também o título de campeão geral da prova nesta temporada. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes. Campeonato Brasileiro de Futebol, os resultados desse fim de semana, 33ª rodada. No sábado, o Santos empatou com São Paulo em 1-1 na Vila Belmiro, mesmo placar do Maracanã entre Fluminense e Atlético Mineiro. E neste domingo, o Flamengo foi até o Rio Grande do Sul e venceu o Grêmio por 1-0 na Fonte Nova. Bahia e Palmeiras empataram em 1-1 na Arena Corinthians. Corinthians e Internacional ficaram no 0-0 na Arena Condá. A Chapecoense bateu o Ceará por 1-0 na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense venceu o Botafogo 1-0 no Castelão. O Fortaleza venceu a equipe do Ceará por 3-0. Fala nisso, o técnico Rogério Ceni diz que nem todos os objetivos ainda foram alcançados pelo Fortaleza dentro do Campeonato Brasileiro. Nós ainda estamos relativamente longe do objetivo final. E aí também depende de qual é o sonho de cada um. Se é o sonho simplesmente entregar a pontuação e sair de férias antes do dia 8, ou se é fazer até o final esse time tentar chegar no máximo de pontos possíveis e ver onde que dá pra gente chegar. Mas 42 pontos não são suficientes. O que é isso aí, tio? Mas 42 pontos não são suficientes para escapar do rebaixamento. E o Mano Menezes falou, após o empate do Palmeiras com o Bahia, mais um tropeço, mais um ponto perdido no campeonato. Mas às vezes o futebol cobra exatamente esses pequenos erros que você comete, e se nós olharmos para trás no campeonato, são os nossos erros. Nos empates que vão ficando pontos importantes. Temos o mesmo número de derrotas que o primeiro colocado, que é o Flamengo. E se vamos olhar, ficam 2 pontos diante do Bahia, fica 2 pontos diante do Corinthians, que também fizemos um segundo tempo, muito superior, com penalidade máxima, mas ficam. E quando ficam é porque falta ainda algumas coisas importantes nessa hora. Você ser decisivo, você aproveitar o volume, você botar a bola para dentro, você acertar o gol quando está tudo pronto e é só acertar o gol, como hoje aconteceu 2 ou 3 vezes, jogadas bem trabalhadas, com qualidade. E o campeonato, quando você ganha, isso você faz melhor que os adversários, e quando você perde, como estamos hoje na segunda colocação,
você deixa de fazer bem e fica uns pontos pelo caminho. E após a derrota jogando em casa, finalmente Renato Gaúcho admitiu que o Flamengo tem o melhor futebol do país. Hoje o Flamengo sim tem. O Flamengo não é hoje não. O Flamengo vem a hora tendo o melhor futebol do Brasil. O Grêmio já jogando muito bem. O Grêmio caiu um pouquinho nesse sentido. Mas aí a gente tem que botar na balança, né? O plantel do Flamengo é o plantel do Grêmio, né? Então quando você sai ganhando, atropelando todo mundo, com os jogadores de alto nível que o Flamengo tem, é lógico, na época eu falei que eram os 2 melhores times e continuo achando que são os 2 times que buscam a vitória. Eu gosto de ver o Flamengo jogar, gosto de ver o meu time jogar, são times que buscam a vitória o tempo todo, essa é a minha opinião. Hoje o Flamengo, até pelo investimento que ele fez, pelo futebol que ele vai jogando, sim, tanto é que a prova está aí. Ele é o melhor time do Brasil, sim. E tem provado isso. Ninguém tira o título do brasileiro dele. Ninguém tira isso que eu estou falando já há muito tempo. O Libertadores está naquela da Libertadores onde tudo pode acontecer. Já o técnico rubro-negro Jorge Jesus desabafou contra os técnicos da forma que vem sendo tratado por eles no Brasil. Eu vim para o Brasil, sou um treinador como eu. Vim trabalhar. Não vim tirar o lugar a ninguém. Não vim ensinar ninguém. Vim trabalhar dentro de uma ideia, de uma metodologia de jogo que eu apresentei à equipe, aos meus jogadores do Flamengo. Não sou melhor nem pior que nenhum treinador do Brasil. E aquilo que eu quero que percebam é que não é o facto de eu ter vindo ao Brasil que vem tirar o lugar, seja quem for, ou que vem denegrir, ou que vem demonstrar que os treinadores brasileiros têm mais ou menos valor. Não é nada disso. Também queria lembrar aqueles meus colegas que estão aqui no Brasil, que em Portugal já trabalhou com um brasileiro, chama-se Ficolar, um grande treinador. A seleção portuguesa é carinhado por todos os treinadores brasileiros, é carinhado por todos os treinadores portugueses. Não estou a dizer pelo povo português, porque eu também sou carinhado pelo povo brasileiro. Além de estar lá, Lazarão, Abel Braga, Carlos Alberto, René Simões, Paulo Autório, Abel Braga, estes treinadores mais alguns que eu dou no mundo, trabalharam todos em Portugal. E nós, treinadores portugueses, quando nós falávamos, estiveram lá, tentámos aprender, tentámos tirar qualquer coisa positiva. E nunca foi esta agressividade verbal, constantemente. Tênis de mesa é assunto para Wagner Gomes. O mesatenista brasileiro Leonardo Mizuka conquistou medalha de bronze no torneio de equipe infantil do Aberto de Portugal. Competição do Circuito Mundial Júnior. Ele fez parceria com o inglês Conor Green, caindo na semifinal no sábado para o time formado pelo peruano Carlos Fernandes e pelo belga Tom Klosik. O caldeirano ficou com a medalha de bronze no Aberto da Áustria, competição nível platino do Circuito Mundial de Tênis de Mesa. Ele perdeu na semifinal para o chinês Xiao Ziao, por 4-0, terminando o torneio em terceiro lugar ao lado do alemão Timo Boll. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes. Amanhã, 10h30 da manhã, a seleção brasileira volta a campo para enfrentar a Coreia do Sul. O técnico Tite falou das críticas que vem recebendo no comando técnico da seleção. 2 detalhes, o detalhe das críticas. Cara, eu volto a dizer, eu respeito muito as críticas. Não tem público para julgar aquelas que são consistentes e profundas e analíticas e que podem e que contribuem. Né? E as outras. E aprender a respeitá-las. Então não é função, não é papel de vocês. Eu não estou falando isso por demagogia, eu não estou falando isso para querer. Eu sei, até porque eu já tive um pouco de... Eu estava desempregado e fiquei 1 ano aí. Então é papel, elogio crítico, isso não quer dizer que é contra alguém. Agora compreender, aprofundar uma outra situação, e aí ela é de cada um. Então, respeitar. Claro que eu não fico contente. Claro que eu queria ter elogio. É humano, eu também sou humano. Mas eu tenho que entender esse processo todo. Eu não tenho que confrontar ideias. Eu tenho que externar as minhas ideias. E eu tenho que saber do histórico, de volta a dizer, dos 30 anos de atividade que tem que me rastreio a falar e dizer que, pô, esse processo ele é
passo importante que aconteça para te acertar mais ali na frente. Ele é necessário. Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil. Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick. O Paysandu Esporte Clube foi fundado em fevereiro de 1914, dia 2, na cidade de Belém, capital do Pará. É o maior campeão do Pará, com 47 títulos, seguido de perto pelo Remo, que tem 46. O último estadual conquistado pelo Paysandu foi em 2017. Quer ouvir um gol do Paysandu? Com o Paulo Rangel fazendo? Manda pro ar, vamos ouvir. Começa aqui o Vinícius Leite, ele chega de novo com o Bruno Oliveira. Na devolução pro Vinícius, já caiu sozinho o jogador do Remo. Vinícius chamou o lançamento, Paulo Rangel. Atenção, pé direito! O Paysandu! Paulo Rangel! Um golaço aqui no Mangueirão. Era Uma Vez no Futebol. Na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro termina logo mais, 7h30 da noite, a bola rola em São Januário para Vasco da Gama e Goiás. E às 8 da noite, a bola rola no Mineirão para Cruzeiro e Avaí. Zagueiro Kaká fala do que o Cruzeiro precisa para vencer os catarinenses. Concentração, foco, manter sempre ligado no jogo, né, que é muito importante. É um jogo, é uma decisão, não pode desligar do jogo em nenhum momento. É jogo de detalhes, ainda mais na situação que a gente está. Não pode demorar 15 segundos para entrar no jogo, que o adversário já vem com tudo. E o professor Abel está sempre pedindo também para a gente manter, a gente que joga ali atrás, sempre manter o foco na parte defensiva, porque tem hora que vai ficar no mano a mano e não tem jeito. E a gente está procurando fazer tudo o que eles pedem, né? Que eles já têm experiência nisso. E vem dando certo. Então tivemos uma sequência boa aí, tomamos apenas um gol. Ele falou para manter. E a equipe, a parte ofensiva está trabalhando forte também para que volte a acontecer os gols. E se Deus quiser, vai sair gols aí contra o Avaí. Vamos sair com 3 pontos. Ponto final, mais uma edição do Bate-Bola Nacional. Voltamos amanhã. Muito obrigado pela companhia do ouvinte nacional. Vem aí a voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional. Radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 18 de novembro de 2019. E vamos ao destaque do dia. O governo equilibra as contas e libera 100% do orçamento deste ano. São 14 bilhões de reais a mais para ações em áreas como educação e ciência e tecnologia. Márcia Fernandes. Uma consequência do equilíbrio fiscal é que o saldo negativo das contas do governo também ficou menor do que o previsto. Em vez de 139 bilhões de reais, ficou em menos de 80 bilhões de reais.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Começa mais uma etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Luana Karen. O público-alvo da segunda etapa são os jovens adultos de 20 a 29 anos de idade. A meta é vacinar pelo menos 9 milhões de pessoas contra o sarampo. E os jovens também são foco do programa Verde e Amarelo. O objetivo é criar 1.800.000 vagas nos próximos 2 anos. Ricardo Ferraz. O plano é baratear o custo para quem contratar jovens entre 18 e 29 anos que nunca trabalharam com carteira assinada. E começou o pagamento do Bolsa Família de novembro. Benefício para 13 milhões de famílias do país. Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br. A equipe econômica do governo anunciou hoje que o orçamento deste ano vai ser recomposto. O governo havia feito bloqueios temporários nas contas, mas com a entrada de novas receitas foi possível reverter a situação. Com isso, são aproximadamente 14 bilhões de reais que vão poder ser usados em áreas como educação, ciência e tecnologia. O saldo das contas do governo também melhorou para este ano. Antes, a previsão era que o governo terminaria o ano com uma dívida de 139 bilhões de reais. Mas o trabalho do governo vai fazer com que esta fique em menos de 80 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, no ano passado o saldo negativo foi de mais de 120 bilhões de reais. A reorganização do orçamento deste ano propõe o fim completo dos bloqueios, os chamados contingenciamentos. Eles ocorreram quando os gastos foram interrompidos e o dinheiro ficou reservado enquanto a economia se ajustava. Com a decisão anunciada nesta segunda-feira, quase 14 bilhões de reais foram destravados. Para o governo federal, uma política econômica mais rígida, com menos gastos, permitiu a mudança. O governo federal também teve uma arrecadação maior, fruto dos leilões de petróleo, como da cessão onerosa realizada no início deste mês. Essas receitas extras ajudaram a melhorar as contas, como aponta o ministro da Economia, Paulo Guedes. Estamos chegando ao final do ano numa situação bastante melhor. Primeiro porque tivemos muitas receitas extraordinárias que vieram das nossas próprias atitudes. Nós andamos desimobilizando bastante, desinvestindo e tivemos receitas com imposto de renda sobre ganho de capital que o próprio governo teve, desinvestindo. As receitas começaram a se recompor. Segundo porque nós acabamos então descontingenciando, que havíamos preventivamente contingenciado, de forma a acabar tendo um ano bastante dentro das expectativas de gastos dos diversos ministérios. Uma consequência do equilíbrio fiscal é que o saldo negativo das contas do governo também ficou menor do que o previsto. Em vez de 139 bilhões de reais previstos inicialmente para 2019, ficou em menos de 80 bilhões de reais. Com o fim do contingenciamento, ministérios que antes tinham que segurar nos gastos, como educação, ciência e tecnologia, agora vão poder investir mais nas políticas públicas. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, destacou que os projetos encaminhados ao Congresso Nacional, como o Pacto Federativo, devem melhorar ainda mais a economia. Ele disse também que o governo trabalhou para organizar os gastos. Nesses anos de crise, o que o brasileiro médio fez? O empresário brasileiro fez? Corta despesas, reduz despesas, economiza, segura para poder fechar o mês. Pela primeira vez a gente tem um governo que é igual ao que a gente faz na casa da gente. O orçamento é o planejamento que o governo usa para estimar quanto vai arrecadar e quanto vai gastar, e assim organizar as contas. O projeto, com os novos detalhes, inclusive com o fim do contingenciamento, vai ser enviado na semana que vem ao Congresso Nacional. Reportagem, Márcio Fernandes. Começou hoje uma nova etapa da campanha de vacinação contra o sarampo em todo o país. A meta é vacinar 9 milhões de jovens entre 20 e 29 anos. Para o Ministério da Saúde, essa é uma etapa importante da campanha, pois a vacinação dessa faixa etária é essencial para interromper o fluxo de transmissão da doença. A estudante Bruna Risolo, de 21 anos, foi ao posto de saúde para ver se precisava tomar a segunda dose da vacina contra o sarampo. O irmão dela está com sintomas da doença. Tem um irmão que apresentou manchas no corpo, foi no hospital ontem e viram que ele estava com suspeita e aí eles falaram que a gente deveria se vacinar o mais rápido possível para realmente prevenir isso. A Bruna não precisou tomar a vacina, mas o cuidado que ela teve deve ser estendido aos jovens na nova etapa da campanha do Ministério da Saúde.
A meta é vacinar pelo menos 9 milhões de pessoas contra o sarampo. O público-alvo da segunda etapa são os jovens adultos, de 20 a 29 anos de idade. Mas atenção, as gestantes não podem se vacinar. O ministro interino da Saúde, João Gabardo, fala dos desafios para se alcançar o público-alvo. O problema não é